Convidamos gestores escolares de sucesso para perguntar: qual é a sua receita mágica? Olá, gestores escolares, é um prazer imenso poder receber vocês aqui hoje. Eu sou o Matheus Faisal e, enquanto representante da Estante Mágica, nós sabemos dos grandes desafios que um gestor de escola tem todos os dias para garantir que a comunidade escolar inteira está viva, engajada, saudável, enfim, feliz. Então a gente tem recorrência dos alunos, a retenção de matrículas também, inovação, diversidade, a própria relação com os responsáveis. Os últimos dados do PISA, inclusive quando a gente fala de contexto nacional de maneira geral, eles dizem que o Brasil ele tem um dos 10 piores desempenhos em matemática do mundo e a gente acaba ficando também atrás de 55 países quando o quesito é leitura. Então, grandes desafios aí na nossa frente, mas é por isso também que nós estamos aqui com alguns gestores de escola, né, todos parceiros de longa data da Estante Mágica, para que a gente troque experiências juntos, para que nós possamos construir essa rede de apoio e de aprendizado com um grande objetivo, que é trazer mais sucesso ainda para a gestão de cada uma das suas escolas. Então, para a gente começar, eu queria primeiro pedir para que vocês pudessem se apresentar um pouquinho e para que vocês também contassem para a gente qual atualmente é o maior desafio que vocês enfrentam enquanto gestores de escola. Podem começar, fiquem à vontade. Bom, eu sou Lena Magalhães, sou coordenadora do ensino fundamental do Colégio Zacaria, uma escola no Rio de Janeiro, no bairro do Catete. A gente atende mais ou menos 450 crianças, entre infantil e ensino médio. E, para mim, o maior desafio como gestora é equilibrar as relações entre administração escolar, famílias e professores. Me chamo professor Leonardo Bruder, sou gestor educacional da Rede Adventista, do Colégio Adventista de Londrina, no Paraná, um colégio com aproximadamente 1.000 alunos, da educação infantil ao ensino médio. O grande desafio que nós enxergamos como gestão é trabalhar 3 pilares: família, escola e aluno. Os 3 alinhados como uma grande engrenagem, trabalhando com o mesmo objetivo, que é formar um cidadão autônomo para a sociedade. Esse é o nosso grande desafio. Meu nome é Josiel, sou diretor de Escola Municipal Itapecerica da Serra, com 300 alunos. O maior desafio é envolver a família de escola pública dentro de uma escola mesmo, porque eles acreditam que a escola tem que fazer o papel de educar, né? E a gente sabe, como educador, que a escola está lá para ensinar e a educação vem da família. Então, envolver a escola e família é o maior desafio. Eu sou a Fernanda, eu sou coordenadora pedagógica da educação infantil do Colégio Tema Novo. Localizado em São Paulo, temos aproximadamente 180 alunos. Eu acredito que o maior desafio realmente é esse engajamento das famílias, né? A responsabilidade não tem que ser só da escola, tem que ser da família também. E a gente consegue trazer as famílias para dentro da escola através de alguns projetos. E um deles foi a Estante Mágica. Eu sou Deise Mendes, sou coordenadora pedagógica do Instituto Marcos Freitas, na unidade Duque de Caxias. A minha unidade tem 1.200 alunos, o meu segmento 280. Eu acho que o grande desafio da gente é fazer a escola um instrumento do nosso tempo. Isso inclui algumas dificuldades, né, com relação às próprias relações humanas, os papéis que a família tem, que o gestor da escola tem. Mas, mais do que tudo, eu acho que o nosso grande desafio é proporcionar para os nossos alunos as vivências que eles precisam dentro do tempo que eles estão vivendo. Olá, meu nome é Gilvânia, todo mundo me conhece por Tia Gil. Sou da Bahia e nós encontramos um grande desafio ultimamente, que são crianças, não é, que vêm demonstrando alguns transtornos para trabalhar engajar essa criança na educação inclusa. Está sendo realmente um grande desafio. Perfeito. Grandes desafios que a gente precisa seguir explorando e se aventurando, porque no final das contas
Viver em um mundo tão rápido e dinâmico, né, como é o nosso mundo de hoje, faz com que esse trabalho da gestão escolar ele fique cada vez mais desafiador, mas com certeza quando chega no final de cada ano letivo e a gente vê a nossa comunidade mais viva mesmo, mais integrada, e a gente vê o resultado nos olhos das crianças no final das contas, né, faz com que a gente saiba que isso tudo valha a pena, né? E no final das contas a gente está aqui hoje para falar sobre o nosso encontro Receita Mágica, né? Para encontrar qual caminho a gente vai seguir para garantir uma jornada, uma trajetória de sucesso dentro da nossa escola. Então, aproveitando o nosso próprio nome do encontro, né? E agora que estamos todos apresentados, eu queria saber de vocês como que vocês veem isso. Qual que é a receita mágica para o sucesso da sua escola? Podem falar também, fiquem à vontade e ir conversando. Contem para mim. Eu acho que não tem receita mágica, né? Para começar. Até porque a escola tem essa grande coisa, e acho que quem trabalha com educação gosta justamente disso. Você não tem certeza nenhuma, dia nenhum. Você prepara no final de um dia tudo que você tem que fazer no outro e geralmente a gente não consegue fazer o checklist de jeito nenhum, porque a escola é esse espaço vivo, né? Onde as coisas acontecem. Mas eu acho que tem alguns pilares que a gente tem que fazer. Eu acho que quem gosta de educação. Eu acho que a grande receita é você fazer da escola um lugar de gente feliz. O resto a pessoa dá jeito. Eu acredito muito na educação afetiva. A afetividade, eu acredito que seja o caminho, né, para a gente chegar realmente na sensibilidade dessas crianças. Eu tenho muita experiência com crianças de comportamentos diferenciados, né, e a gente precisa conquistá-las, essa criança. E o caminho é a afetividade. Se tiver outro, eu ainda não conheço. Eu acredito na significação da aprendizagem. Eu acho que a receita é a gente se envolver, trabalhar com amor, como você falou, afetividade, mas também com muita troca, né? Eu acho que o espaço da escola é isso, é você trocar com a família, trocar com a criança, trocar com o profissional. Isso acho que faz toda a diferença no ambiente, porque a gente precisa entender que dentro da escola a gente trabalha com o aluno, mas por trás do aluno tem tantas coisas envolvidas. Então, como dizer, como fingir que não existe uma família por trás, né? Como não acolher também essa família, sem assumir o papel dela, mas também dando significado para ela, né? Porque eu acredito nessa multiplicação de tudo que acontece dentro da escola. Então, se você tem um professor engajado, envolvido, acolhido, esse professor multiplica dentro da sala de aula. Se você tem esse aluno acolhido, com uma educação significativa, ele leva para casa também tudo aquilo que ele está trazendo. Então, eu acho que a receita mágica é essa. É você entender a escola como um organismo vivo e global. Não está dentro dessas paredes nem dessas portas, né? A gente precisa multiplicar tudo isso, essa troca que a gente está tendo aqui, e a gente entender que sim, a família troca com a gente, a comunidade troca com a gente. Eu acho que essa é a receita. Complementando também a colega, né, que ela fala que não há receita, e realmente não há receita, né, a educação é desafiadora, né? A gente costuma falar que no início do ano nós fazemos um planejamento do ano inteiro até dezembro, chega 2 meses depois tem que mudar tudo de novo porque mudou tudo, né? Nós tivemos um exemplo, a própria pandemia, que nós começamos um ano e depois do nada parou tudo e tivemos que reinventar, né? E hoje a escola, falo mais pela parte pública, né? Os pais, eles não têm tanto amor pela escola, por ser uma escola pública. Eu costumo falar lá para minha comunidade que não é porque é uma escola pública que o aluno não pode ter uma educação de qualidade. Tem que ter uma educação de qualidade como se fosse uma escola particular, porque, querendo ou não, eles estão pagando, né? Não pode estar pagando uma mensalidade, mas está pagando impostos. E eles merecem uma educação de qualidade. E a educação, né? Não interessa Não onde muda, acontece, não se muda. ela é domiciliar, se ela é na escola pública ou privada, ele precisa sentir prazer no aprender. Você é o único representante da escola pública aqui. Mas a gente sabe, e eu acho que a educação também é isso, é que se não for legal para todo mundo, não vai ser legal para ninguém. Mas é isso mesmo porque minha filha ela estuda em escola pública, né? E eu falo para ela precisa se preparar na escola pública.
não é? Porque a escola pública, ela precisa funcionar para você pensar que você também pode ter um futuro melhor saindo de uma escola pública. E essa valorização, na verdade, deveria vir de casa também e acaba não vindo, não é? Se seu filho estuda na escola pública, então não precisa estudar porque é fácil, mas não é fácil, não é? Você precisa estudar, se preparar, para daí você ter também futuro melhor até para o país. E você levando isso, tentar pelo menos que isso se propague, né? Para as outras escolas, para as outras pessoas, para os outros colegas. Eu acredito que se nós fôssemos listar aqui, o primeiro elemento dessa receita é ousadia. Sem ousadia, você não vai conseguir inovar. Segundo tópico, arregaçar as mangas e trabalhar. Tem hora que o pessoal vai falar assim, será que vai dar certo? Você pode estar em dúvida, as pernas tremem, mas você fala assim, vai dar certo, você tem que confiar. E essa inovação, você precisa trazer algo diferente, algo significativo para aquela criança. Você não trabalha com algo concreto, você trabalha com uma experiência. Como que essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele vai sair depois dessa primeira produção literária? Qual foi o ganho que ele teve de conteúdo, histórias? Qual foi a experiência? O que marcou esta criança, esse indivíduo, depois da primeira escrita do livro ou da 15ª? Nós temos crianças que estão participando com a Estante Mágica pela primeira vez e crianças que estão ali há 5, 10 anos. Então, cada uma vai poder trazer uma experiência, mas mais do que a escrita de um livro, é o significado, o que ela traz no coração. Eu acho que esse é o grande segredo desta receita mágica. Para mim, a receita do sucesso é primeiro gostar do que faz. Você tem que gostar do que faz, por amor, por dedicação, que o resto acaba vindo, né? Mesmo com dificuldade, mas... E aí alinhar, né, toda a equipe, todos os educadores, todos que estão dentro da escola, para que tenha um bom desempenho aí com as crianças, com as famílias, com todos os envolvidos, até com a comunidade. Bem, pessoal, agora então vamos falar um pouquinho sobre um tema mais polêmico, que por vezes costuma ser tabu até, que é sobre a gestão financeira da escola. A gente fez uns estudos e descobriu que 61%, na verdade, dos gestores de escola particular entendem a inadimplência escolar, os atrasos de pagamento e o próprio baixo capital de giro das escolas como o maior problema dessa gestão financeira. Captação de matrículas é uma preocupação para a escola? Sempre. Sem matrícula, não tem escola. Daí a importância do pedagógico é se mostrar presente, um trabalho eficiente, né, um trabalho coeso, para que os pais sintam a vontade, né, interessantes de manter seus filhos na escola. No meu caso, não é nem a captação de matrícula, né? É a permanência na escola, que é essa grande dificuldade, grande preocupação. Porque os alunos obrigatoriamente têm que estar matriculados, né? O ensino fundamental é obrigatório por lei, então tem que estar matriculado. Mas como fazer esses alunos permanecer na escola sem ter a evasão? A matrícula é, na verdade, o reflexo do nosso trabalho, né? Na verdade, é o carimbo. Deu certo? Eu estava pensando aqui, o projeto pedagógico deu certo, eu tenho matrícula. Então, passa muito por mim, sem eu até ter noção de que é isso, que eu tenho esse envolvimento na matrícula diretamente. Mas eu tenho. Na verdade, quando as matrículas vão bem, elas vão bem porque eu trabalhei bem, porque a escola trabalhou bem, porque ela teve um projeto consistente, ela foi inovadora, ela foi tradicional, ela teve todos os pontos que devia ter funcionando. Com certeza. Nós prestamos um serviço e o nosso serviço é educação. Todos dentro da escola são vendedores. E a maior marketing que acontece é o que está acontecendo dentro da escola. Então a escola precisa ser viva. O que acontece dentro das nossas paredes precisa ser exposto a todo tempo para fora dos nossos muros. A captação de matrícula, para mim, é o resultado do nosso trabalho. Então, a divulgação, boca a boca, e com isso vai acontecer a matrícula. E a gente quer aluno para conseguir transformar aí as crianças, transformar o mundo. E aí, no seu contexto, Josiel, da
rede pública, né, acaba que 60% dos gestores de escolas públicas a falta de orçamento, né, para investir em espaço físico ou na própria expansão das atividades da escola se torna cada vez mais esse grande desafio da gestão financeira da escola. Como é que você entende isso? É a grande dificuldade, né, do serviço público, né? Por mais que o poder público a gente não tem a mensalidade, né? A escola é pública, então ela tem que ser gratuita, então ela não tem a mensalidade. E como resolver essa situação, né? Lá na escola, o que a gente fez para poder resolver a situação? A gente fez uma contribuição da APM, né? Nós temos a Associação de Pais e Mestres, que é uma associação colegiada da escola, que faz parte de pais de alunos e profissionais da escola. E dessa contribuição mensal, o aluno recebe uma lembrancinha todo mês que ele contribui. Então, é um valor de R$4 e ele todo mês recebe uma lembrancinha. Então, virou meio que uma competição do bem, né? Porque os alunos contribuem porque eles querem ganhar a lembrancinha e ajuda a escola nos serviços que a gente não consegue com a burocracia do poder público, então a gente consegue resolver dentro da escola, com esse valor que os pais mesmo acabam contribuindo. Você diria então que essa daí, por exemplo, pode ser a sua receita para uma receita escolar saudável? Com certeza, né? A gente implantou isso desde 2013 e até hoje, 10 anos depois, continua sendo um sucesso na escola. Com certeza. Acho que um tema que acabou surgindo muito, principalmente depois que a pandemia começou a se esvair um pouquinho, foi a gente falar sobre não só a recuperação da defasagem de aprendizado, mas como a educação integral ela é crucial nesse lugar, né? Da gente fugir de só educar para o que está dentro do livro e começar a formar, como é papel da escola também, para além de quem está em casa, né? Formar um cidadão pronto, completo, né? E não focar só literalmente ali naquela matéria, mas trabalhar todas essas outras competências que vão garantir que ele vai estar ali levando esse afeto, né, de dentro da escola para o restante do mundo e que ele vai estar, inclusive, também levando um pouco dessa educação para dentro de casa. E é um desses caminhos, através do próprio aluno, que a gente consegue pegar e unir mais ainda, né, aproximar as famílias da comunidade escolar e ter essa educação integral de maneira integral em todos os lugares que vão cercar a criança, né? E no final das contas é muito bonito ouvir todos esses depoimentos de vocês. Inclusive, eu queria que o pessoal de casa estivesse anotando nessas receitas mágicas que acontecem, que não existem, mas que ao mesmo tempo tem esses pilares que a gente foi levantando, né? E eu acho que muito do que a gente aqui na estante acredita, que eu sei que vocês acreditam pelas falas de vocês agora mesmo, né? É que a gente precisa ter, mais do que nunca, essas trocas de experiência, né? Para que a gente dê as mãos mesmo e entenda que, claro, existem diferentes realidades, mas que quando a gente troca, a gente consegue evoluir, né? E eu vi que a gente começou a falar um pouquinho sobre o Estante Mágico, sobre construção do livro, né? E acaba que todos nós que estamos aqui hoje já tivemos experiências, né, com a aplicação, com toda a experiência Estante Mágica. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre como que foi isso. Pode ser um relato sobre a experiência mais recente ou aquela primeira vez que vocês entraram em contato conosco, mas queria saber como que a Estante Mágica veio a existir, né? Que dor, por exemplo, que ela veio aí para suprir e por que ela se manteve dentro do universo de vocês. Então, conseguem comentar? Foi mágico. Foi mágico mesmo. Porque eu acho que não foi eu que encontrei a Estante Mágica, ela que me achou. Porque eu estava assim, foi no início da pandemia e eu estava assim um pouco perdida e eu, meu Deus, é agora que eu fico desempregada. Mas a Estante Mágica me salvou, né? E garantiu aí mais um pouquinho. E aí eu saí da escola, a escola fechou, todas as escolas, né, fecharam, tudo fechou. E aí muitas portas também se fecharam para os profissionais. E eu cheguei em casa e disse, meu Deus, eu preciso ser uma professora melhor. Eu preciso levar algo novo para o meu aluno. O que eu vou levar? E aí eu fui para a internet. E aí eu procurando lá alguma coisa para inovar, acabei encontrando lá alguma coisa sobre leitura. Falava sobre leitura. Meu Deus, tá falando minha língua, peraí. Aí eu fui lá e abri. Aí tinha lá um cadastro que transformava o sonho em história. Né? Estante Mágica fazia esse trabalho. Meu Deus,
eu vou ver aqui para ver se eu consigo fazer para minha filha. Eu achei que era individual. E aí eu tentei, quando eu entrei lá, pedi o nome da escola. Eu digo, eita, meu Deus, e agora? Eu não tinha conversado com ninguém, era a primeira vez que eu vi, mas aí eu fui fazendo assim, na ousadia mesmo, e acabei fazendo o cadastro. E coloquei tudo, aí pedi o CNPJ da escola. Eu digo, agora pronto, ferrou. Mas aí eu coloquei também, e quando eu vi, era esse projeto lindo e maravilhoso, que eu me apaixonei à primeira vista, não é? Eu tive histórias maravilhosas, onde os alunos colocavam todas as suas emoções, colocavam suas histórias mesmo vivida, vivenciada com sua família. E assim, foi incrível, porque eu também me transformei numa professora melhor, não é? E uma vez eu ouvi uma palestra de uma professora, aqui mesmo na Estante Mágica, que ela falava assim, ó, se você escutou, mas você não se transformou, então você não aprendeu nada. A gente só aprende quando a gente se transforma. E a Estante Mágica acabou me transformando numa professora melhor, numa pessoa melhor. Não é? Minhas aulas ficaram melhores, meus alunos aprenderam melhor. Então, e assim, eu tive um aluno que foi na pandemia mesmo que ele construiu esse livro, e ele começou a contar uma história da família dele, onde eles iam para a praia, chegando lá, acho que ia ficar alguns dias, e acabou ficando, e falou assim mesmo, ficou só 3 dias, e a gente teve que voltar, porque meu avô levantou sem a bengala, caiu de bumbum no chão, e ele contava, de início ele contava assim até com uma graça, mas no final eu me arrepiei toda, porque no final ele falou, daí todo mundo teve que voltar da praia para cuidar do meu avô. Teve que ligar para a ambulância e teve que levar meu avô para o hospital. E todo mundo parou para cuidar dele. E no final ele disse, e ele não resistiu, hoje ele mora no céu. E assim, foi lindo. E eu contei essa história numa reunião de pais e mestre, que quando eu terminei, a mãe nem sabia que essa história era dele, né, antes de eu começar a contar, terminar de contar na verdade. Porque ela não conseguiu construir com ele. Ele teve que marcar um horário e ir para a escola para construir comigo. E ela não tinha visto. Mas na hora que eu terminei de contar a história, ela estava em prantos, chorando. Porque ela se emocionou tanto que ela não conseguiu segurar a emoção. Então, assim, é muito lindo. Né? E para fechar a minha fala, eu só vou trazer aqui uma aluna de 3 anos. Nesse último ano, ela fez uma história baseada no Chapeuzinho Vermelho. E foi muito linda a história dela, porque o lobo mau, ele comeu a vovozinha, ele comeu o Chapeuzinho e ainda comeu o caçador, que era quem ia salvar todo mundo. No final das contas, eu disse, meu Deus, e agora quem vai salvar esse povo? E aí ela trouxe um super-herói, não é? Na vivência dela, na história dela, na imaginação dela, ela trouxe esse super-herói que salvou todo mundo. E a obra, incrível, né, gente? E assim, trouxe atualidade por conto de fada. Mas ainda apaixonada pela Estante Mágica e pelo trabalho. Você vê que são trabalhos riquíssimos. Nosso trabalho ficou rico, né, depois da Estante Mágica. Quem vai contar a próxima experiência? A minha paixão pela Estante Mágica também foi arrebatadora, né? Foi na pandemia também, no finalzinho da pandemia, 2021. Também nas redes sociais, eu estava navegando nas redes sociais e apareceu, né, sobre a Estante Mágica. E eu, como gosto de desafios, né, 20 anos na educação, tenho que sempre estar se desafiando, né? Então eu gosto de desafio e eu pesquisei sobre a Estante Mágica, cadastrei a escola, mesmo no final de 2021, tanto que me ligaram, aí eu falei assim, não, a gente não vai começar agora, vamos começar em 2022. Em 2022 começamos com 2 séries, que eram 2 quintos anos, que estavam saindo, era o último ano deles na escola. E o tema que foi trabalhado foram os 40 anos da escola, porque a gente engajou, né, era o ano de aniversário de 40 anos da escola, de fundação da escola, e fizemos o livro. Os alunos começaram a produzir altas histórias, desde quando eles começaram a entrar na escola até o 5º ano. Então, cada página do livro era um ano da série deles, e aí envolveu a pandemia, tudo isso, como foi a pandemia para eles, a vivência deles na pandemia.
E aí, esse ano resolvemos fazer com toda a escola, então são com os 300 alunos, né? E aí os professores falam assim, como é que vai fazer com o primeiro ano? O primeiro ano sabe escrever, é difícil. Eu falei, vamos fazer, vamos tentar. E hoje, né, agora em agosto, já os 300 livros estão todos produzidos, os alunos escreveram, os alunos desenharam, e os professores dos primeiros anos foram os primeiros a terminarem os livros. Eles que começaram a falar que ia ser difícil, foram os primeiros a terminar. Então hoje a escola inteira está envolvida, está apaixonada pelo projeto, e até comentam, vamos continuar nos próximos anos, né? Porque eles querem que os alunos do primeiro ano saiam no quinto ano com as 5 edições dos livros deles. A minha história é de encantamento, porque há 11 anos atrás um rapaz entrou na escola e pediu para ser atendido. E eu tenho uma proposta de que eu acho que a gente deve abrir as portas, mesmo para desconhecidos. E esse rapaz era o Pedro. E aí ele era um rapazinho, ele era muito novo, eles estavam começando a Estante Mágica. E aí quando eu acabei de falar com ele, eu me senti encantada. Era isso, eu ouvia no olho dele assim uma paixão por aquilo que ele estava trazendo. Ele chegou com um exemplar na mão dele pronto. E quando eu saí dali, eu fui para a reitoria e falei, padre, encontrei o projeto para a escola. E ele disse, mas você conhece, você confia? Eu falei, eu confio, porque o olho dele dizia para mim que isso vai ser encantador. E aí a gente começou do primeiro ano também com todas as turmas do Fundamental, foi um mega evento. E aí a gente continuou seguindo com o primeiro ano e o quinto, exatamente para que a gente mantivesse esse encantamento. As famílias ficaram encantadas, os professores encantados, a escola encantada. E ano passado eu tive uma das experiências mais bonitas, porque a turma que estava no terceiro ano do ensino médio, que tinha sido a primeira turminha que tinha feito lá atrás, quando eles passaram no corredor, eles falaram, Lena, esse é o livro da Estante Mágica? Eu digo, a gente pode falar com eles como foi a nossa experiência? Então nós passamos a trazer os meninos que já tinham feito, que já estavam se formando na escola, e aí eles vieram contar a história deles, que eles produziram para os alunos menores. E aí o que eu acho que mantém esse encantamento é que todo ano a Estante Mágica se supera. A cada ano, eu que estou há 11 anos com eles, não tem um ano que você diga assim, esse ano é igual ao ano passado. Não, não é. Um ano tem uma novidade, outro tem um facilitador para o professor, porque eu vejo a Estante Mágica com a mesma proposta que eu tenho dentro da minha escola. Ele não olha só o aluno que está produzindo a sua obra, ele olha o professor, ele olha a gestão, ele olha para todo mundo. Então, esse encantamento é que faz essa relação não terminar nunca, né? A gente está sempre se sentindo visto, ouvido, valorizado também. Então, quando chega o final do ano, que a gente faz esse grande evento assim, da nossa tarde de autógrafos, é uma marca, né? A gente sente a Estante Mágica toda dentro da escola, então por isso que eu digo que a minha relação é de encantamento, longo encantamento, e eu espero que continue sempre assim, né? Porque de fato causa uma magia dentro da escola, né? Você vê os meninos escrevendo, os meninos produzindo, e as famílias todas envolvidas, é um protagonismo tão global dentro da escola. Então eu de fato eu agradeço sempre muito a esse projeto ter chegado até a mim. Eu também costumo dizer como ela que eu fui descoberta pela Estante Mágica, não fomos nós que descobrimos a Estante Mágica. A Estante Mágica chegou no meu colégio com o objetivo de nos auxiliar a criar nos nossos alunos o gosto, o prazer pela leitura e pela escrita. E foi fantástico. A Estante Mágica é um projeto em que ela tem duração de 200 dias letivos na nossa escola. O primeiro momento é incentivando as crianças a irem à biblioteca, a serem leitores vorazes, a criarem a oportunidade de desenvolver a sua criatividade através de diversos títulos. Essas crianças, a partir do momento em que elas começam a ler mais, começam a fazer resumos dos livros que elas leram, nós desafiamos elas. Agora chegou a sua vez. Agora é a sua vez de colocar no papel a sua história. E qual que é a história que nós escolhemos? Uma história vinculada à nossa proposta pedagógica para aquela turma. Então a Estante Mágica não se torna mais um projeto para o professor realizar, mas sim ela é um facilitador
para o professor alcançar o objetivo final, que é que aquela criança possa ser um leitor melhor, um aluno melhor e um escritor mais criativo. No ano passado, nós participamos com 545 autores, de 1º ao 5º ano. Foram quase 2.000 livros publicados. E, ao final, quando nós chegamos na noite de autógrafos, eles perguntaram, nós podemos trazer o meu avô? Posso trazer meu vizinho? A média de convidado por criança girava em torno de 8 pessoas, de 8 a 10 pessoas. Aí nós nos deparamos com 4 sessões de noite de autógrafos, com quase 1.000 pessoas em cada uma dessas sessões. E as crianças entrando, finalizando aquele processo que começou lá atrás na biblioteca, lendo um livro, finalizando, ela entrando com uma roupa de gala, um tapete vermelho, uma música impactante e com o seu livro debaixo do braço. Era contagiante você ver a emoção dessa criança, a emoção daquela família. Crianças que tinham condições, que viajavam todo ano para fora do país, ou crianças humildes da periferia, entrando lado a lado e cada uma relatando a sua experiência, a sua história, foi algo assim impactante. O sorriso no rosto de cada criança no final faz valer a pena. E os professores falavam, nossa, o ano que vem eu quero de novo. Auxiliou o meu trabalho. Essa criança gosta mais de ler depois da Estante Mágica. Então, a Estante Mágica nos encontrou também. E aquela criança que ainda não sabe ler, não é? Que a pequenininha, eu sou, na verdade, professora de educação infantil e a gente transcreve. Elas contam, a gente transcreve. E depois ela pega o livro dela ali e conta a história todinha. Então isso é mágica ou não é mágica, gente? É lindo demais. Elas que escreveram, elas sabem tudo que está por ali. A história delas está tudo certo. E sabe o que é interessante? Uma criança de 6 anos digitando a própria história na plataforma. No nosso colégio, as crianças participavam 100% do processo. O único momento que o professor entrava era nas correções e nas dicas. Olha, você poderia fazer assim. Olha, que tal? Agora já tem IA, não precisa nem corrigir. Então, essa é a hora que eles olham para o professor, né? Digo, olha que uma novidade. E aí a gente se encanta novamente. Muito bom. O projeto Estante Mágica lá no meu colégio chegou esse ano, né? Então foi um pouco assustador para as professoras, pois a gente não conhecia como seria a plataforma, como seria a assessoria também da empresa, né? Como que aconteceria tudo. Mas a gente foi devagarzinho, as crianças foram criando histórias, né? E cada uma, a partir dos 3 anos também, né? Nós transcrevemos também as histórias que eles trouxeram pra gente, o que eles queriam, o que eles gostavam. E aí, aos poucos, foi saindo aí esse livro, os desenhos, né? A estante também nos traz várias possibilidades, não só desenho. E eu lembro até quando esse livro esteve impresso, uma criança falou, nossa, a minha massinha tá no livro. Então foi bem engraçado assim, esse relato, né? Então foi um pouquinho assustador, né, no começo, por não conhecer, mas a Estante Mágica, toda a equipe assessorou muito bem, nos ajudou desde o primeiro dia, no passo a passo, todas as dúvidas, até no dia da Estante Mágica mesmo, do nosso evento, do nosso dia de autógrafo. Então ela estava lá todo o tempo com a gente, no final de semana, né, respondendo, assessorando, perguntando se tinha alguma dúvida, se tinha algum problema, se estava dando tudo certo. Então, acho que isso foi bem bacana, né? A gente se sentiu assistido, acolhido por toda a equipe, né? Isso fez uma diferença enorme. Acho que foi grandioso, assim, esse projeto. Vimos aí pais emocionados, crianças emocionadas. Foi bem bacana. Foi um dia de autógrafo, num final de semana, mas que foi recompensador todo o esforço. Eu tive 2 experiências com a Estante Mágica. Na primeira, a gente pensou em usar o livro como o encerramento de um projeto de língua portuguesa, né? A gente trabalha com gênero textual, com a língua portuguesa, partindo do gênero textual. E a gente trabalha a literatura. Você fica pensando que no livro didático você tem um trecho, que depois você trabalha com a literatura com uma obra completa, e a gente trabalhava com a produção textual para você
fazer o maker, né? Aprendi a técnica, conheço, reconheço o gênero e aí produzo. A nossa primeira experiência foi nesse sentido. Cada série foi levada a construir o livro dentro de um gênero que eles tivessem trabalhado. Então, era o reconto de fadas, era o cordel, era o conto de artimanha, ou um conto de mistério. As crianças se jogaram em cima desse desafio. O que a gente sabe é que tudo é realmente um desafio, né? Quando a gente inicia o projeto, e a gente iniciou com a Estante Mágica, não sabia como funcionavam as coisas, é uma insegurança. Será que vai dar certo? Será que as crianças conseguem? Será que as pessoas depois vão assumir? Eu tive crianças que a família comprou 10 livros. Foram os presentes de Natal para toda a família, né? Isso é lindo. Para pessoas da minha geração, que achava que para escrever um livro você tinha que ser um autor e algum dia uma editora tinha que te contratar, a primeira vez que eu vi o nome de uma criança, e na primeira edição, a minha neta foi autora. Então eu senti a emoção completa, né, de estar por trás de um projeto que a gente precisa organizar e você passar por essa coisa como família. E a Estante Mágica nos mostra que nós não podemos subestimar as nossas crianças. Não elas sempre... Nem os nossos professores. Nem os nossos professores. E você vê o engajamento das famílias, eles também preocupados e buscando, vamos fazer uma visita talvez ao museu, ao bosque, ao zoológico. O meu filho de 1º ano está escrevendo sobre os animais. Então as famílias engajadas, vamos na compra de um outro livro, numa enciclopédia, numa outra, eles vêm contando pra gente, né? Eu fui a tal lugar porque eu precisava descobrir se tal animal é assim mesmo para eu poder desenhar. Tanto é que na noite de autógrafos eu preparava um certificado e com 4 assinaturas do autor, da professora, do aluno e da família. Então, cada um assinava, contribuiu para a formação daquele livro. Então, assim, era um projeto que engajava todo mundo. A família, a escola, os professores, os amigos, os colegas de outra série que já participaram também contribuíram. Olha, você já pensou que a baleia azul, ela tem aquele detalhe? Olha, eu usei a canetinha tal, faz aquele detalhezinho. Então, gera uma troca dentro da escola muito legal. Olha, mas tem uma questão de experiência com a Estante Mágica que foi muito feliz para mim. A gente tem uma feira literária na escola, né? E aí, para vocês verem como é que o apoio da Estante Mágica não é só na produção do aluno, é o incentivo à leitura, realmente, né? Então, assim, a Estante participou da nossa feira literária, nós convidamos o Robson, ele foi um dos participantes da mesa redonda. Uma das autoras que a gente chamou tinha sido impactada pela Estante Mágica na escola onde ela escrevia, então a Estante Mágica veio apoiando essa menina também, a Dudinha. E eu tive alunos que, depois de terem escrito os primeiros livros, né, na escola, no projeto, eles já lançaram outros livros dentro da nossa escola, e um deles foi a coisa mais linda, porque ele fez questão de botar o livrinho da Estante Mágica, o livro ali na mesa dele, dizendo: isso aqui foi o meu primeiro passo. Né? E a mesma coisa aconteceu com a Duda, lá na nossa feira literária. Então, assim, eu acho que é muito maior do que aquilo que a gente faz na sala de aula, né? É realmente um incentivo para o professor, um incentivo para o aluno, para a escola. A escola se sente mágica também, sabe? De estar conseguindo proporcionar isso para os alunos. Então, eu acho que é uma experiência realmente muito grandiosa, e eu sempre digo lá na escola que toda escola mereceria passar por essa experiência, sabe? Assim, eu acho que, como escola, a gente tem a obrigação, dever, de fazer com que os nossos alunos passem por essa experiência. É um antes e um depois, né? É um antes e um depois. É o que a gente está falando, não é um projeto simples. E o fato de você fazer ele acontecer, passando por todas essas fases, também
depois nos traz a sensação de que a gente pode fazer qualquer coisa. E eu acho isso muito impressionante. Porque a gente passa por um professor que é novo na escola, que às vezes ainda não passou por essas experiências, que não tem a mesma fé de que as coisas acontecem que os outros têm, ele não consegue ver aquilo ainda como, nossa, mas isso é muito grande. Mas o professor tem uma vantagem também, né? Assim, o professor, ele compra. Se você vende, bacana, né? Ele compra bem. E eu acho que todo o projeto, o meu encantamento com a Estante Mágica é porque é um projeto pedagógico. Sim. Né? Assim, ele não é uma coisa à parte, que faz com que você pare a escola, não agora eu vou parar tudo na escola. Não, ele é uma coisa que acontece no dia a dia, né? Nas aulas de língua portuguesa. Uma coisa que eu gosto até de fazer é buscar até distanciar, na verdade, esse conceito de projeto em si da aplicação da estante, porque, ok, a gente tem toda a produção do livro, só que a partir de tudo que vocês estão falando mesmo, né, é mais até essa experiência, né, é uma vivência e que mexe em vários contextos, então... Um encontro que a gente teve, eu tive um outro encontro com a Estante Mágica e eram pessoas que não tinham trabalhado ainda, e a grande dúvida é essa, né, mas isso como é que faz? Que tempo? Nós temos a questão do tempo, né? E o que a gente descobriu é isso, é que você trabalha com a produção textual, mas de uma forma maker. Você precisa entender o que é a introdução de um texto. Então a gente vai entender que você introduz assim, e aí você já está usando o conhecimento que você teve para fazer a introdução do seu livro. E aí você tem o conflito. Vamos falar de conflito? E aí você recebe toda a técnica, toda a teoria, mas você depois coloca em prática. E eu acho que isso faz muito sentido para as crianças. De forma bem né? dinâmica. E aí você não tem mais trabalho. Não é mais trabalho. É você ter um meio, né? Para você conseguir atingir o seu objetivo. É isso. Essa é a palavra. Eu costumo dizer que a Estante Mágica é facilitadora do dia a dia da sala de aula. Exato. Só que dessa coisa importante. Uma cerejinha, né? Porque assim, é mágico, porque aí é mágico, né? Você fazer com que um aluno passe pela experiência de ser um inesquecível autor e de autografar a sua obra, isso não tem preço, de verdade não tem preço. O aluno acredite nele. É isso. Nele mesmo. Eu queria ressaltar aqui que a gente não produz esse livro só com a criança que conta a história, ou que escreve história, não é? Que imagina e escreve, que imagina e conta, mas que aquele... Não é que nós temos o autismo verbal e o não verbal. Então, ele não verbaliza, mas ele reconhece. E, de alguma forma, ali com os recortes, com as imagens, ele vai lá e conta a história dele. E ele tem aí a sua obra linda e Eu também já participei de então, uma experiência com autista não verbal e foi lindo. Muito lindo. A Estante Mágica, trazendo um dado, após a aplicação do primeiro projeto, crescemos em 40% o número de empréstimos de livros não obrigatórios na biblioteca. Então, as crianças iam por conta própria. Nós já temos o projeto lá, eles são obrigados a levar 2 livros por semana para casa para lerem. Alguns alunos começaram a levar 4, 6, 8, então aumentou em 40% o nosso Provavelmente número ele de engajou empréstimos. outras pessoas da família, Exatamente. porque não dava nem tempo de ler 10 por semana, né? Mas ele com certeza manuseou, ou também tem essa coisa de você ficar muito ganancioso, né? Você até acha que vai dar para ler tudo. Enquanto eles estiverem mexendo com o livro. Com o livro é ótimo. Não, hoje em dia, então, E na noite de autógrafos, nós premiávamos os alunos que leram mais livros durante o ano. Então, eles recebiam, além do livro impresso que eles produziram, uma medalha e um certificado da biblioteca com a quantidade de livros. Aí gerava aquela competição do bem, né? Quem vai ler mais livros? Quem vai realizar mais recontes? Uma competição que a gente sempre quer ter, né? Exatamente. Gente, banho de ideias sensacional. Eu fico muitíssimo emocionado assim com os depoimentos de vocês, porque no final das contas essa é a nossa missão aqui na Estante Mágica, né? De buscar oferecer essas ferramentas de incentivo, de engajamento para as competências e habilidades relativas à leitura, à escrita e à criatividade, para facilitar, como a gente está falando aqui hoje, né, o dia a dia do educador e transformar os alunos em protagonistas das histórias mesmo. E assim, quando vocês falam isso, me emociona de verdade, porque significa que a nossa missão tá aí, eu consigo ver, sabe? Ela tá
posta em prática. Então, acho que, antes de tudo, muito obrigado. A gente separou, inclusive, alguns depoimentos, não só para a gente ficar com essa perspectiva da gestão, da educação, mas também alguns depoimentos de alunos e responsáveis. Eu queria convidar vocês para assistir junto comigo agora. Pode ser? Então, vamos lá. Olá, meu nome é Nath, tenho 7 aninhos e eu vim contar um pouquinho para vocês sobre minha participação na tarde de autógrafo do projeto Estante Mágica da minha escola. Eu posso começar dizendo que foi incrível, fiz até um discurso. Eu confesso que fiquei um pouquinho nervoso. Falei sobre a criatividade das crianças por fazer um livro, porque a gente nunca pensou em fazer um livro. Uma festa bonita, cheia de decorações, bolas. Foi um dia muito emocionante, foi um momento muito esperado. E minha família super animada, fazendo vídeo, fazendo foto. Foi muito engraçado e muito legal. E meus amigos se divertiram muito. Todos felizes com seu livro na mão. Que é o meu livro de Ana e sua mãe. E esse foi o meu primeiro livro. Eu fiz até uma rúbrica e ainda eu fiz até o meu autógrafo. Tem sim uma alegria. Estou muito grato a Deus. E muito grato à Estante Mágica e à família Elisa, a professora Roberta e a coordenadora Isaura. E pelos meus amigos que me apoiam, e os meus parentes e os meus pais. Parabéns, Estante Mágica, por esse lindo projeto. E agora eu deixo um recadinho para todas as crianças. Nunca duvide do que você é capaz. Sonhos se realizam todos os dias. Olá, eu sou a Raquel Pedrosa, mãe do Matheus, de 7 anos, que escreveu um livro através do projeto lindíssimo Estante Mágica. Um dia antes da manhã de autógrafos, o Matheus disse: "Mamãe, eu jamais imaginei que aos 7 anos eu teria escrito meu primeiro livro. Isso enche o meu coração como mãe de amor e de orgulho. Parabéns pelo lindíssimo projeto. Poder incentivar uma criança a escrever, ilustrar um livro, ter ali o dia de autógrafos, um evento muito especial. Eu fiquei muito emocionada. Obrigada, muito obrigada por tudo. A Estante Mágica, minha família está muito feliz." E se a sua escola quer ainda esse ano passar por essa experiência transformadora e tornar os seus alunos em autores e autoras de livro, bem, é só escanear o QR Code ou então acessar o link que está na sua tela agora. Mas para te dar um pouquinho mais de incentivo e mostrar como tudo acontece lá na nossa plataforma, eu vou fazer um demonstrativo. Bora lá? Pronto, então vamos conhecer um pouquinho sobre a nossa plataforma na nossa versão do computador, mas sabendo que tudo que eu vou mostrar aqui agora também está disponível na versão do aplicativo que você pode baixar agora, também de maneira totalmente gratuita. Você vem até o site da Estante Mágica, estantemagica.com.br, já cria o seu cadastro ou então faz o seu login, como eu estou fazendo aqui agora, porque eu já tenho a minha escola cadastrada, e assim que a página carrega, você vai ter acesso às informações-chave de todo o processo da sua aplicação, como um passo a passo do que realizar, as datas, os prazos da aplicação da sua escola, e aqui embaixo, dica mágica para vocês, os relatórios do desenvolvimento e do progresso da aplicação nível escola, seja da construção dos livros, seja da participação dos responsáveis também na nossa plataforma exclusiva para eles do Espaço do Autor, onde eles desenvolvem biografia, onde eles fazem as compras dos livros e por aí vai. Agora eu vou aonde interessa, que é no processo da construção dos livros, para mostrar o quão fácil tudo isso é mesmo. Eu vou abrir aqui, por exemplo, então, a minha turma de maio, para vocês já verem como é que está o acompanhamento aí, todo coloridinho, de acordo com os alunos que eu já comecei ou terminei de enviar os materiais. E vou buscar, por exemplo, algum aluno daqui, vou pegar o Pierre. Eu posso vir aqui no nome do Pierre, clicar nos 3 pontinhos ao lado e já ir em construir livro. E dessa maneira a gente consegue ver o livro do Pierre começando a tomar forma, mas eu tô vendo aqui que tem um grito vermelho, opa, tá faltando uma página de texto. Sem problema. Eu venho aqui e para fazer par dessa imagem eu vou pegar a página de texto que o Pierre quis colocar aqui como início da fala dele. Vou adicionar esse texto utilizando a nossa ferramenta de digitação por voz. Vamos lá, clicamos no microfone e... 3, 2, 1...
Era uma vez, no jardim de uma família muito feliz, um formigueiro. Depois que a gente termina de digitar, clicamos no botãozinho verde e automaticamente o sistema reconhece, já colocando inclusive pontuação. É só ter uma excelente dicção, enunciar tudo bem bonito e olha, tá pronto. A gente vê que o livro ele já está 100% completo, passando aqui para o restante das páginas, já tem até direito à parte da biografia da estrela literária, acompanhado da mensagem do professor e o verso do livro também com tudo já prontinho. A logo da escola e por aí vai. Esse é o processo de construção dos livros. Vocês viram como é simples e fácil? Então, se você quer fechar a parceria com a Estante Mágica ainda esse ano, na verdade, essa semana, se você entrar em contato com a gente através do QR Code que está na tela, ou então, clicando no link, a nossa equipe vai ter uma surpresa especial preparada para você. Vamos lá? E a presença da escola nesse mundo digital, nas redes sociais, também é uma preocupação? Na verdade, todo mundo quer a visibilidade, né? Quer ser visto, quer apresentar o seu trabalho, né? Que reflete também nas matrículas. Não que não seja uma necessidade para a minha escola, mas que todo mundo quer ser visto, mostrar o que você faz de melhor. E quando a escola faz um belo trabalho, eles querem que todos vejam, né? Até mesmo porque outras escolas pode ser ajudada com o seu trabalho. As redes sociais hoje funcionam também como uma maneira de corroborar o trabalho da gente. Mas, apesar de existir hoje em cada escola um departamento próprio para isso, às vezes a família é a maior divulgadora, né? Se você pensar em cada aluno, o que a escola pode fazer e que cada aluno faz, isso se multiplica muito mais vezes, né? Então, eu continuo dizendo que quando a gente trabalha bem, esses outros aspectos acabam funcionando como uma grande engrenagem, né? O mundo é digital, não tem como não estar nas redes sociais hoje, né? A gente vai marcando aí o nosso território, a gente vai pertencendo a esse mundo que é um mundo que gira muito rápido. Então, a gente precisa estar, com certeza precisa estar nas redes sociais. E eu vejo a rede social hoje como instrumento, né, de divulgação, né? Independente se é escola pública ou privada, ela está ali para divulgar, né? Então, todo o material que acontece na escola, toda atividade, te coloca na rede social e ela acaba expandindo, né? Então, tem gente do município, fora do município, que vai conhecendo o trabalho e vai pesquisando, olha, como é que você fez isso? Então, é pela rede social. Então, é um instrumento do bem hoje. A rede social acaba sendo um instrumento para a gente também inovar através da cópia. Porque todo mundo que trabalha com escola também tem lá um grupo grande de escolas que admira e que você olha o que eles estão fazendo. Logicamente, você nunca repete um projeto, mas eles são inspirações. E por que não expandir novas ideias, né? Ser pelo bem da criança, né? Pelo aprendizado, pela educação. Então, eu acredito que é boa essa visibilidade, mostrar do trabalho. As redes sociais estão dentro do colégio hoje. Hoje eu tenho dentro do meu colégio uma social media, que cuida exclusivamente disso. Nunca se investiu tanto em posts patrocinados, dark posts. Então, a rede social ela é um meio de divulgação muito eficaz e o alcance é personalizado e incalculável. Eu marquei uma situação que um colega lá do Rio de Janeiro, que está mudando para a minha cidade, opa, olha só, aquela escola ela tem esse diferencial, eu vou buscar conhecer ela. Nossa, mas que legal, aquela escola faz isso, eu quero procurar uma escola aqui na minha cidade que tem uma proposta semelhante. Então a rede social traz uma visibilidade de tudo aquilo que acontece de bom dentro do nosso colégio. E ainda é a propaganda mais barata, né? Para o gestor, sem dúvida, também. Você imagina um outro tipo qualquer de propaganda para ter o mesmo alcance, né? Quanto ela custaria? Você alcança milhares de pessoas em vários lugares, que você faria isso como com papel, na televisão. Uma programação de Dia das Mães, que um pai filma as crianças cantando com um coral, posta no seu Instagram, posta no Story, o outro reposta, comenta, alcança... no outro estado. Exatamente. Perfeito. Falando um pouquinho agora, trazendo o contexto para dentro do corpo pedagógico, né? A gente
fala muito até mesmo através da experiência da Estante Mágica da importância da participação e do engajamento do educador ali na atividade. Mas para além da Estante Mágica, acho que também, mas no contexto geral do colégio, engajar os educadores também costuma ser um desafio? Eu acho que o trabalho do coordenador pedagógico também é criar uma equipe que esteja alinhada com aquilo que você pensa que é fundamental. Então, no meu caso, hoje eu tenho uma equipe que ela é maravilhosa. Então, ela completa, do mesmo jeito que a gente fala das crianças, que você lança um desafio, as crianças multiplicam isso, a equipe que a gente tem, provavelmente todo mundo que está aqui, é uma equipe que você confia. Na escola, você precisa ter pessoas que estejam alinhadas com aquilo que você pensa. E aí fica muito fácil, né? Cada um coloca a sua criatividade, seu talento, a sua visão única por algum aspecto dentro de um projeto, de uma situação, e isso fica lindo, né? Eu acho que não existe escola sem um professor engajado, né? É fundamental para a escola que eu diria até um pouco mais. Não é só o professor, é a equipe inteira. É da equipe de manutenção até o reitor. A gente, de fato, precisa ter alguém que esteja ali encantado para poder encantar. Senão você não tem alunos encantados, porque o coordenador pedagógico pode ter ideias maravilhosas. Se ele não tiver o multiplicador disso, se você não olhar para o lado e encontrar na sala do lado uma pessoa que te inspire também, a escola não é inspiradora, ela não é encantadora e ela não vai fazer diferença na vida daquele aluno. Só complementando aqui a colega, eu acho que o professor precisa ser cuidado. Não é? O professor, um bom professor, para fazer um bom trabalho, ele precisa ser um professor cuidado, reconhecido, para daí ele fazer um bom trabalho. Não é? Porque tudo que ele fizer vai refletir na criança e a criança vai levar para a vida. Né? Eu quero que o meu aluno passe comigo e não que ele passe por mim, porque eu vou ficar lá atrás. Se ele passar comigo, eu vou com ele por muitos e muitos anos aí, adulto, um bom profissional que vai lembrar de mim, a primeira professora que seja. Né? Eu acho que é a valorização do professor, né? Se você não valorizar o professor, você não consegue engajar para que ele dê continuidade ao projeto que você iniciou. Então você tem que valorizar o trabalho do professor, fazer com que ele faça parte da equipe. Se ele não fizer parte da equipe, tudo vai para água abaixo. Ninguém faz nada sozinho. Acredito que o coordenador, por exemplo, numa escola, precisa ser um par produtivo do professor. Então, sempre estar ali ajudando, valorizando, motivando e engajando não só o professor, mas, como elas disseram, todos os funcionários, né? Desde o porteiro, do segurança, da manutenção até o diretor. A forma que um monitor repreende um aluno, a forma como um porteiro passa uma orientação para um pai, ele está educando. Então, todos dentro da escola, do diretor-geral ao zelador, eles precisam estar conscientes da proposta pedagógica da escola e todos eles trabalhando como uma engrenagem, remando junto com o objetivo de formar aquele aluno, aquela aluna para a sociedade lá fora. Então, esse engajamento de toda a equipe é fundamental. Eu queria saber um pouquinho sobre o Magic Land, que é o game da Estante Mágica, como que ele tem entrado dentro da rotina escolar de vocês, se vocês já utilizaram ou não. Quem é que me conta um pouquinho? Olha, eu ainda não comecei a usar, mas a gente teve uma reunião para ser apresentado e a única coisa que eu posso dizer é que a equipe já está totalmente encantada com isso. Então, agora, como equipe encantada, a gente vai encantar os alunos e enquanto a gente estava aprendendo, a gente foi testando na hora e é realmente encantador, é mágico. Né? As crianças vão ficar, com certeza, muito animadas e muito envolvidas com essa proposta.
Foi fantástico a aplicação do Magic Land. Nós tivemos que, inclusive, definir o dia do Magic Land, onde eles podiam ir para o laboratório de informática e brincarem mesmo, um momento mais relax depois da criação deles. Então, o relato dos pais é que eles usaram muito em casa e na escola também ficou aquela brincadeira do bem e eles trocando com os avatares do colega. Agora eu posso brincar com o seu? Então foi muito legal ali essa descontração e eles já planejando. Olha, o ano que vem eu vou fazer isso daqui, o meu avatar ele vai ser assim, assim, assado. Então foi muito legal o clima dentro da escola. Eu não tive experiência ainda com os alunos, mas esse ano eu montei um grupo que era só dos professores. Então, os professores produziram os próprios livros também, né? Então, foi a iniciativa deles produzir os próprios livros. E a gente fez o Magic Land com os livros dos professores. Então, os professores ficaram empolgados. Então, a gente falou, se vocês, nós que somos adultos, ficamos empolgados, imagine quando chegar nas crianças. Né? Então, foi muito gratificante. protagonismo, né? Assim, para as crianças ver que o próprio desenho vira um jogo, não tem... É aquilo que a gente estava falando sobre trazer o mundo digital para a vida deles com significado. Isso é aprendizagem. Com o desenho deles. É encantador ver eles como protagonista, eles vendo aquilo que o desenho saiu do papel, que está se movimentando. Lá no nosso colégio a gente vai fazer um dia do jogo, né, para eles conseguirem jogar, mas a gente já iniciou a divulgação para as famílias, então eles já estão jogando em casa. E as famílias só têm a agradecer. Para quem está em casa e não entendeu muito bem o que o Magic Land é, ele é o game da Estante Mágica e ele funciona como uma extensão, na verdade, de tudo que já é desenvolvido em sala quando a gente está construindo os livros junto das crianças, porque eles vão pegar os personagens e as histórias que eles estão desenvolvendo ali e dar uma nova camada de vida, né? Construindo o próprio mundo através de minigames, trocando com as crianças, mas não precisa também esperar a produção das crianças estar pronta para começar a jogar, porque desde o dia 1, aplicando com a Estante Mágica de maneira 100% gratuita também, é só chegar no aplicativo, baixado, claro, né? Se associar e começar a brincar com a biblioteca de imagens que já está disponível por lá. A gente sabe que toda a experiência da Estante Mágica costuma ter duas culminâncias, vou dizer assim. A primeira é quando a gente vê ali o livro da criança de maneira digital mesmo, pronto, ou seja, é a representação de todo o esforço que o professor, o aluno, o responsável, todos eles juntos colocaram ali para criar algo único, exclusivo e personalizado daquela criança. Mas a segunda culminância é a celebração de tudo isso na tarde, dia, noite, enfim, no evento de autógrafos. E eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre como é que é essa experiência da realização desse evento. Pode ser? A mágica continua, né, gente? Porque é muito lindo, os professores ajudando na organização, na arrumação e já pensando na decoração. Eu já penso na decoração quando eu começo já a produzir o livro com eles. E a família toda, não é, com aquelas roupas especiais, que tem gente que já prepara sua roupa para o momento. As crianças todas ansiosas para ver o seu livro, para assinar o seu livro. Principalmente aquelas que estão começando a escrever, né, no início da alfabetização. Pense para os pais, pense para o professor, a alegria que não é. É lindo demais. Nós nos preocupamos muito com a decoração. Bem antes a gente já estava planejando tudo, pensando como ficaria lindo. A gente colocou um tapete desde a entrada ali do colégio. Bastante luzes, bastante estrelas, porque eles foram as estrelas literárias, né? E foi bem bacana, foi encantador o quanto eles chegaram e olharam e ficaram admirados com a decoração. Eu costumo dizer que eles são nossas estrelas, né? Então, o momento por si só, ele já tem um brilho especial, né? Porque a escola incentivou, a escola valorizou, mostrou para eles como era muito importante escrever um livro. A gente também engajou as famílias também motivaram muito. Então, esse momento realmente é um momento, eu diria até gratificante para a escola, né? Ver que tudo acontecendo. Quando a gente falou aqui um pouco atrás que a Estante Mágica ela era facilitadora de um projeto pedagógico, eu acho que é essa sensação. Eu costumo dizer para a escola assim, é como se a estante estivesse aqui junto com a gente, né? Visualizando tudo que está acontecendo, porque realmente as crianças ficam muito felizes. É uma áurea diferente que acontece na escola, e quando a gente vê aquele monte de criança
né, se tornando autores de verdade, culminando com todo o processo, ele é para além de tudo, sabe? Assim, eu acho que se fosse numa sala fechada, sem nada, já seria lindo. Mas com tudo em volta e com todo o aporte que a gente tem, realmente na minha escola, a gente deixa para o último evento do ano, né? A gente fecha o ano porque ele até vem junto aí um pacote de marketing também, de impactar matrículas, tudo isso tá envolvido. Mas realmente é um momento mágico para a escola. Acho que é a cereja do bolo, né? A gente costuma falar que é a cereja do bolo, porque é o momento que ali a criança, né, o autor, é a estrela literária. Então ela está ali assinando o livro que ela produziu, a família está engajada, a família está emocionada porque o filho é o primeiro autor, então aquela família que não teve oportunidade nem de ler um livro, ela está vendo o filho dela assinando um livro produzido por ele mesmo. Então, sim, é a cereja do bolo, a sessão de autógrafo. Estrategicamente, eu sempre deixo ela para o final de novembro, justamente para você culminar ali, sendo um dos últimos projetos do ano, e é o momento em que o pai vai descobrir o conteúdo do livro. Em nenhum outro momento ele sabe sobre o que os detalhes finos da história. Ele sabe que o filho está produzindo um livro, ele sabe um tema gerador amplo, mas ele não conhece em detalhe as imagens, os desenhos, nem o conteúdo por si só. Então é um momento de grande expectativa, mais até para as famílias do que para os alunos. Então nós, inclusive, nos preparamos uma música especial para a noite de autógrafos, que fala sobre a importância de ler, de crescer, de se desenvolver. E as crianças, elas entram desfilando num tapete vermelho no nosso ginásio, assim, abarrotado, com 1000 pessoas. Elas entram desfilando, traje de gala, e elas fazem uma apresentação musical. Depois daquele momento, nós declaramos aberto a noite de autógrafos daquele ano e estoura-se uma chuva de papel de prata em todo o ginásio. Então as crianças ficam entusiasmadas. É finalizar em grande estilo aquele momento que foi tão significativo e que perdurou todo um ano. E os alunos, no final das contas? Porque a gente está cada vez mais nesse mundo que é mais rápido em novas tecnologias. E até o próprio contexto da pandemia, que trouxe uma grande defasagem de aprendizado, mas que acabou aproximando as crianças para o bem e para o mal, muito da tecnologia, né, do consumo rápido de vídeos. Como é que a gente faz para engajar esses alunos no final das contas? Porque eu imagino que esse engajamento também seja uma preocupação, né? No meu colégio, os alunos engajaram os professores. Quando eles produziram os primeiros rascunhos no caderno e depois eles mesmos, alunos de 5, 6 anos, digitando a própria história dentro da plataforma, eles auxiliaram o professor nos quesitos de dúvidas, assim, nossa, Luquinhas, me ajuda aqui, como que eu faço isso daqui mesmo que você digitou ali? Como que eu coloco esse acento nesse teclado americano? E as crianças com uma facilidade absurda. Então, acho que houve essa troca. O aluno pode ensinar para o professor também e engajando ele. Opa, existem outras possibilidades que eu não conheço. Eu não sou o detentor único do conhecimento. Fazer com que a educação seja significativa para o aluno, né? Porque não adianta ser só aquela educação formal como a gente via antigamente, que hoje os alunos querem vivenciar, trazer a realidade do aluno para dentro da escola. Então, se você tornar essa educação significativa, você consegue engajar muito mais o aluno do que antigamente. Mas a gente precisa ter cuidado com essas redes sociais, com a criança, porque, na verdade, trouxeram também bons resultados, mas trouxeram muitos problemas também, né? A gente tem criança hoje que teve a oralidade prejudicada, não é? A nossa mente, quando ela fica muito paradinha ali, na telinha, ela não tem muito dinamismo. Então, isso é um problema para a gente precisa ter cuidado, né? Tá colocando na balança ali um equilíbrio para poder a gente não ter graves problemas, porque a criança ela não fala direito, a paciência dela falta, não é? Então fica uma criança mais agitada do que o normal e do que a gente precisa para trabalhar com ela. A pandemia trouxe uma situação muito assim clara para a gente, né? Dessa coisa que educar se faz no social. Durante esses momentos, nós demos todo o conteúdo programático.
tudo que estava para ser dado foi dado de forma, do primeiro ano, né? De forma integral, através das plataformas, das videoaulas, das interações, de tudo que a gente precisou usar. Mas quando as crianças voltaram, faltavam muitas habilidades. E essas habilidades eram coisas muito simples. Obrigado, por favor, com licença, né? Essas coisas muito simples. E a gente está retornando agora. Então dá para a gente fazer, ter um balanço de que realmente o contato humano, né? A gente é humano e a gente precisa cuidar muito disso. Então, quando a gente tem em mente que a gente precisa sair da nossa zona de conforto e realmente trabalhar no final de semana para fazer uma atividade onde as crianças interajam, onde a família esteja junto, onde você saia da escola e tenha uma aula de campo, onde você faça coisas longe da tela. Isso para a gente também é uma coisa essencial, né? Então a gente sabe que a gente, como ser humano, precisa desse encontro. A escola passou a arbitrar também com relação a esse assunto, né? Hoje, orientando os pais o tempo de tela, se nós não fizermos isso como escola, talvez os pais não tenham nem conhecimento. Dar o celular na mão do filho que está fazendo birra é muito mais fácil, mas e as consequências que isso vai trazer? Agora, você também negar essa tecnologia e ser alheio a ela, você tem que trazê-la, é algo que existe, é algo que eles vão ter contato, mas como eles devem usar? Qual o tempo? Qual a moderação? Qual é o limite? Então isso foi um papel que coube à escola agora orientar as famílias. Eu acho que a escola ainda tem que usar isso aí numa das funções da gente, que é o aprender a aprender. Então, mostrar para a criança que você tem um aparelho poderoso nas mãos e que serve para aumentar a sua capacidade de aprender, e é um aprendizado que dá protagonismo, porque você pode buscar, você tem a sua resposta, você pode depois ter a oportunidade de mostrar isso para o grupo. Então, eu acho que o nosso papel é justamente isso, utilizar como ferramenta, né? Uma ferramenta poderosa, mas por um lado muito positivo. Você estava falando sobre o engajamento do aluno, né? Eu estava aqui pensando assim, que não dá para a gente falar de engajamento do aluno se a gente não falar de uma teia muito maior, né? Porque quando eu falo de escola, eu penso assim, um coração pulsante no meio, no centro da escola, e a teia toda se conectando a isso, sabe? Porque você não tem aluno engajado, se você não tem professor engajado, se você não tem coordenador engajado, se você não tem todo mundo de verdade conectado nesse coração. Então, eu acho que as coisas dentro de uma escola, elas não são isoladas, elas não são partilhadas, elas são muito conectadas, né? É uma palavra que a gente usa muito, mas é verdade. Sabe? É uma teia, a escola é uma teia. Então, assim, se você tem uma direção envolvida com esse coração, com essa identidade, ele me conecta e ele me inspira. E eu, como coordenadora, inspiro os meus professores. E os meus professores inspiram os alunos. E um se realimenta do outro, sabe? Então, tudo isso é escola. Se a gente pudesse resumir, o papel da escola é isso. É um coração pulsante e todo mundo se conectando a ele. Nenhum educador pode estar alheio ao surgimento das novas tecnologias. Se você não sabe, o seu aluno está fazendo um trabalho de geografia, de história no chat GPT. Então, como que você vai trabalhar com isso? Eu nunca nem acessei o chat GPT, você está para trás, o seu aluno já está acessando. Então, como que eu vou usar o chat GPT ao meu favor para atingir aquele aluno, para que ele possa aprender com o chat? Não somente, não use isso daí, pelo amor de Deus, não chega perto dessa ferramenta. Ele vai usar, gente. A grande coisa do chat é que você precisa saber perguntar. E a pergunta, ela passa pelo cognitivo, né? Por essa capacidade cognitiva de juntar elementos, de juntar argumentos e pela sua capacidade de discernir se o que ele está te respondendo te serve. Porque não é que esteja errado, mas talvez não te sirva. Né? É só um exemplo. Isso é só um exemplo. O que eu acho que a gente tem que saber é que a gente está nesse mundo,
né, em que a gente não pode desprezar nada. A gente não pode desprezar as criações humanas, né? E eu acho que a gente é igual, sempre foi. As ferramentas mudaram. Durante um tempo, a televisão era considerada uma babá eletrônica e teve muita crítica. E era uma tela também, né? Mas o mundo é isso. E ele é muito melhor do que ele já foi. Vai muito em um lugar onde a gente consegue se aproximar de todos esses pilares da educação, né, enquanto os educadores, os alunos e os familiares, né, todos os responsáveis que estão em volta ali, pode não ser necessariamente o tutor direto da criança, mas alguém também que está muito presente na vida dela, né, por isso falando mais de maneira ampla enquanto familiares, enquanto responsáveis, mas que a gente tá, e aí volta até um ponto do que a gente tinha conversado lá no início do nosso debate sobre uma educação integral mesmo, né, que vai pegar e passar por todos os pontos e como que a maneira com a qual a gente desenvolve a criança também reflete em maneiras de oportunidade de desenvolvimento para toda a família, para o educador que está em sala de aula, né, para a gente tornar o próprio aluno mais agente da educação dele, né? Acho que a gente, cada vez mais, quanto os anos vão passando, se distancia de uma educação vertical e vai para esse lugar mais horizontal, né? Onde está todo mundo trocando, o aluno ensinando o coleguinha em sala de aula e puxando novos debates para a sala de aula e o professor se adaptando para a realidade que ele enxerga, não só naquela turma como um todo, mas individual de cada um e talvez esse seja um excelentíssimo caminho mesmo, como as dicas que vocês estão colocando aí, para que a gente atinja pelo menos um pouquinho ou dê o pontapé inicial, né, para chegar aí nessa forma de gestão e manutenção saudável, né, de uma receita na escola também. Eu tenho um aluno que ele adquiriu uma vez 27 livros da Estante Mágica. Me chamou a atenção, 27 livros. Depois eu fui descobrir, ele gerou um comércio, ele estava vendendo os livros para os familiares, para os amigos, e ele estava ganhando dinheiro em cima da... Então, verdadeiramente um autor. Um aluno empreendedor de 10 anos. Não chama a atenção? Tá certo, valorizou a obra dele. Ai, gente, maravilha, maravilha. Olha, o papo de hoje está sendo engrandecedor, acho que de múltiplas maneiras, então eu queria agradecer vocês, agradecer todo mundo que está em casa também assistindo a gente, assim, muito obrigado pelo tempo que vocês dispuseram para estar conosco. Aqui acho que a gente sai muito transformado desde já do nosso encontro, né? Sabendo que, claro, e novamente, a gente tem diversas realidades, né, dentro da mesma sala de aula, dentro da mesma escola, e a gente precisa se adaptar. Na verdade, acho que esse poder, né, de saber responder de maneira flexível e adequada para cada situação é o nosso grande poder, a nossa grande habilidade aí para lidar com os desafios da gestão da escola, para lidar com todos esses âmbitos aí, né? Então, assim, muitíssimo obrigado por acreditarem na educação, por estarem fazendo o que vocês fazem desde sempre com tanta maestria e de braços abertos para aprender também, sabendo que a gente não é dono de verdade absoluta nenhuma e que a gente está crescendo e evoluindo e aprendendo assim como a gente ensina, né? Na mesma proporção. E aí queria aproveitar para fazer um convite novamente para a galera que está aí em casa, para se vocês quiserem formar essa parceria gratuita, inclusive tão bonita assim como o pessoal que está aqui, né? Todos esses gestores que vieram abrilhantar o nosso momento aqui. Ainda esse ano, é só escanear o QR Code que está na tela ou acessar o site também, que a nossa equipe vai estar ali de braços abertos também, de prontidão para conseguir conversar com vocês, tirar todas as dúvidas e, enfim, né, trazer vocês para a família Estante Mágica também. Muitíssimo obrigado, pessoal, e acho que ficamos por aqui. Na verdade, até o nosso próximo encontro, né? Até o próximo encontro, pessoal. Abraços mágicos!